Olá, meus amigos do canal do YouTube. Que bom voltar com vocês para mais um vídeo, mais aqui um conteúdo especial dirigido diretamente do coração de Deus para o seu coração. Nosso objetivo aqui no meu canal é interagirmos, é termos um contato e, através da palavra de Deus, transmitir a você valores, assuntos que vão fazer você crescer na palavra de Deus. Agora, para que haja um crescimento ainda maior, eu gostava de saber a sua opinião e como você tem sido abençoado. Nos vídeos anteriores, eu recebi muitas mensagens e muitos feedbacks. E gostaria que nesse vídeo também você pudesse, de alguma forma, me enviar o seu comentário. Sobre o que nós vamos falar hoje, olha, será um tema muito edificante: equilíbrio. Eu coloquei no Instagram alguns vídeos falando sobre equilíbrio e citei frases como: velocidade sem equilíbrio pode resultar em desastre. Você sabia que os carros de alta competição, de Fórmula 1 e outras fórmulas, carros de competição, um dos ingredientes mais importantes no carro não é o motor? O motor precisa ser forte, ele precisa ganhar a corrida com alta velocidade, mas é o aerofólio, que é aquela parte que vai logo atrás do carro, que garante que ele vai ficar em pista, que ele não vai levantar voo, porque um carro de Fórmula 1 atinge quase 400 quilômetros. Se ele tiver um bom motor, uma boa aerodinâmica, e ele não tiver o aerofólio para manter o equilíbrio, ele vai sair da pista. E ao invés de correr como um carro, ele pode querer voar como um avião. Sabe? Ter muita fé explosiva e não ter o equilíbrio pode gerar desastres. Aliás, muitas heresias surgiram de pessoas bem intencionadas, de pessoas cheias de fé num determinado assunto, mas que não tiveram equilíbrio. Então é preciso ter equilíbrio. Há dia desses, eu estava a estudar sobre a metodologia de Jesus curar. E como eu oro muito por cura, por libertação, a igreja a qual sou pastor, a Igreja Internacional da Graça, nós cremos na cura e na libertação, eu comecei a estudar os milagres de Jesus. E eu disse, olha, eu preciso ver como Jesus curava o cego. E eu comecei a analisar as curas de Jesus. Sabe qual a metodologia para Jesus curar um cego? Não tem metodologia. A Bíblia diz que ele encontrou, cuspiu, fez lodo e passou nos olhos. O outro, ele não fez nada, ele só disse, vai e veja. O outro, cada um dos cegos, Jesus curou de uma forma. Por quê? Porque isso é equilíbrio. Cada caso é um caso. Imagine você que eu ou qualquer outro pregador não tem equilíbrio e leia apenas o texto ali em que Jesus curou um cego cuspindo na terra e fazendo lodo e começar a acreditar, esse é o método. E nós saímos, onde encontrar um cego, você cuspir na terra, passar nos olhos e falar seja curado. Esse é o método. Não, esse não é o método. Aquele foi um caso. Então, equilíbrio é você entender que existe a multiforme graça de Deus, que para cada caso Jesus curou de uma forma. A mesma coisa quando Jesus encontrou leprosos. Ele não curou todos os leprosos da mesma forma. Alguns casos ele falou, outros casos ele tocou. Então, equilíbrio é você entender o momento, é você entender a hora, é você entender o contexto. E olha, como as pessoas estão precisando de equilíbrio. Todas as vezes que você vê uma pessoa desistindo da vida, desistindo da fé, ou até mesmo, sabe, se tornando alguém assim, incontrolável, alguém que, sabe, comete loucuras, é porque em algum momento esta pessoa perdeu o equilíbrio. Eu vou repetir a frase: velocidade sem equilíbrio pode se tornar um desastre. Nós vamos falar sobre isso
e vamos estudar a palavra de Deus aqui nesse vídeo. Vamos fazer o seguinte, antes da gente seguir e eu trazer alguns tópicos interessantes, você pode pegar papel, caneta, tablet, você pode apontar em algum lugar aí, vai te ajudar muito. Mas eu vou pedir para você que ainda não é subscrito no canal, faça isso agora, subscreva o canal aí, ative as notificações. Todo vídeo novo que eu colocar, você vai ser notificado e vai ser abençoado. E se ele faz sentido para você, se de alguma forma você foi abençoado, essa palavra te traz edificação, não guarde para você, faça melhor, partilhe para alguém. Tem alguém precisando de equilíbrio, tem alguém que está pendendo ali, ó, que está trocando valores, tem alguém que está, sabe, agindo de forma impulsiva e esquecendo que Deus é um Deus de equilíbrio. Então, vamos partilhar com alguém, vamos subscrever o canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Bom, o primeiro tópico que eu quero colocar para vocês aqui está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu capítulo 1, o versículo 7. Na versão NVI, a nova versão internacional, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, olha, versículo 7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Ok, então eu tenho que ser corajoso? Yes. Eu tenho que ser forte? Sim. Ele te deu um espírito de força. Ok, mas leia a próxima afirmação. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. A última palavra no versículo é equilíbrio. Deus te deu um espírito de poder. Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ser destemido, você tem que ser intrépido. E o cristão assim é. O cristão, ele rompe barreiras, ele enfrenta desafios, ele permanece de pé, ele acredita, ele é intrépido. E assim nós somos, porque nós recebemos o Espírito de Deus. Mas está dizendo que ele também nos deu um espírito de amor. Significa que fé, intrepidez, sem considerar o amor, não vai dar bom resultado. Eu me lembro de um caso que eu ministrei aqui na igreja sobre a Joyce Meyer, que ela contava, ou ela conta, né, nos seus vídeos, nos seus testemunhos e também em alguns livros, ela conta que no início do seu ministério ela orava muito pelas pessoas e ela via as pessoas sendo curadas, via as pessoas sendo abençoadas no seu ministério, mas dentro da sua casa ela sentia que a mesma oração não funcionava. Então ela começou a se questionar. E ela falou, Deus, o que está acontecendo? Eu oro pelas pessoas na igreja e as pessoas são abençoadas. Eu oro na minha casa, na minha família, e o resultado é diferente. Pessoas na igreja vêm contar, olha Joyce, você orou por mim, eu consegui resolver isso, deu tudo certo ali. Eu oro na minha casa, na minha família, e parece que não tem o mesmo efeito. O que está acontecendo, Deus? E ela começou a orar a Deus, perguntando para Deus o que estava acontecendo, porque a sua oração só funcionava para os outros e não funcionava para si. E Deus mostrou para ela, está faltando equilíbrio para você. Como assim, Senhor? Sim, equilíbrio. Deus falou para ela, a Bíblia nos ensina em Gálatas que a fé opera pelo amor. Escreva isso aí, olha. A fé opera pelo amor. Você está comigo aí? Faz um comentário aí, olha. Escreve aí, hashtag fé opera pelo amor. Vamos lá? Dá para fazer isso? Então vamos lá, hashtag, olha, joguinho da velha. Fé opera pelo amor. E Deus começou a falar para ela, você tem muita fé, mas eu não dei só um espírito de fé, eu dei também um espírito de amor. Então você deve ter fé, mas a fé opera pelo amor. Não adianta você ter muita fé e a fé não estar, sabe, respaldada no amor. Por que você tem tanta fé? Isso tem que resultar em amor, em benefício para quem está ali envolvido naquele assunto. E aí ela entendeu, eu tenho muita fé, mas eu preciso colocar amor na minha fé. E foi aí
que foi libertador para a vida dela. Quem sabe isso está faltando para você. Você tem muita fé. Mas cadê o amor? Fé opera pelo amor. Então ele está dizendo aqui, o espírito que ele nos deu é um espírito, né, de fé, de poder, nunca de medo, nunca de covardia, mas também de amor. E termina dizendo, e de equilíbrio. Equilíbrio é quando você consegue, sabe, entender. Sim, você vai romper e conquistar, mas você precisa ter equilíbrio. Você precisa saber como ir, como fazer. Você precisa analisar o terreno. Isso é o que nós estamos aprendendo aqui nesse vídeo. Equilíbrio. Faça algumas perguntas para você. Em que área da minha vida eu estou desequilibrado? Por exemplo, falava com um amigo esta semana e falávamos sobre equilíbrio. Quando nós falamos que nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é a igreja? E aí eu falava com ele que a igreja ela é composta pelo menos em 4 partes. Ela é composta em 4 partes. Por exemplo, existe a igreja chamada Igreja Universal, a igreja que está no mundo todo. É a igreja de Deus na Terra. Então, independente de ser uma igreja portuguesa, africana, americana, indonésia, chinesa, a igreja, nós fazemos parte de uma igreja que é uma igreja universal, uma igreja que está no mundo todo. Ela pode ser mais tradicional ou pode ser mais avivada, pentecostal, neopentecostal. Nós fazemos parte da igreja. Quem recebeu a Jesus como seu Salvador pertence a essa igreja, que é uma igreja que está no mundo todo, independente da tradição que ela tem, ou da raiz. Essa raiz batista, essa raiz mais pentecostal, essa é uma raiz, luterana ou presbiteriana. Recebeu Jesus, está na palavra de Deus como base, é a igreja. Então você tem que entender que existe uma igreja universal. Uma igreja, né, que engloba o mundo todo. Quem faz parte dela é membro do corpo de Cristo, de uma igreja que está além das fronteiras. Mas você tem que entender que, como igreja, também existe uma igreja local. Então eu sou membro de uma igreja que está no mundo todo. Eu encontro alguém, eu encontro uma pessoa, um chinês, um americano, alguém lá da África, um angolano. É meu irmão em Cristo, porque fazemos parte da igreja de Jesus. Eu posso desejar ele a paz do Senhor, eu posso orar com ele. Somos membros de uma igreja. Essa é a igreja universal. Mas eu preciso ter o equilíbrio e entender que eu não faço parte só dessa igreja. Porque senão alguém vai me perguntar assim, de qual igreja você faz parte? Eu digo, não, eu faço parte da igreja universal do mundo. Eu não tenho uma congregação local. Eu sou de todas as igrejas. Está errado. Isso é falta de equilíbrio. Porque eu preciso ter o equilíbrio de entender que há uma igreja local. Há uma igreja local a qual eu pertenço. Há uma igreja, no meu caso aqui, no Arieiro, em Lisboa, e é nessa igreja que eu vou dizimar, é nessa igreja que eu vou ofertar, é nessa igreja que eu vou convidar os meus colegas para trazerem ao culto. É nessa igreja local que eu preciso entender que ela não é só espiritual, ela é local. Essa igreja, por exemplo, ela tem templo, tem aluguel para pagar, ela tem luz, água, é uma igreja também local. E eu preciso entender que, como igreja local, eu tenho ministérios, ela tem banda, ela tem louvor, ela tem crianças, ela tem... Então eu preciso trabalhar também pela igreja local. Senão eu vou estar desequilibrado. Não tem muita gente que vai para a internet e fala, não, você faz parte da igreja de Jesus em todo o mundo. Ok, mas você não está ligado a uma igreja local? Imagine um soldado que ele fala, eu sou um soldado da paz. E ele não tem
uma esquadra, um exército qual ele faz parte, ele pode ter todo o equipamento de soldado, pode ter as armas de um soldado, mas se ele não tiver um departamento local do qual ele está alistado, é um desequilíbrio. Ele pode ser um justiceiro, mas ele não é, sabe? Então existe a igreja universal, que está no mundo todo, mas existe a igreja local, da qual você faz parte. Isso é equilíbrio. Mas não é só a igreja local. Aí você vai ver que existe mais uma igreja, que é a igreja individual, que é a igreja pessoal. Quem sou eu? Eu sou a igreja. A Bíblia diz que eu sou também templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de mim. Então, aí tem uma igreja pessoal, individual. Eu preciso cuidar dela. Porque senão eu estou só numa instituição e o coração não está legal, a vida não está legal. Então eu tenho que cuidar também desse templo. Então, é a igreja individual. Percebeu? É a igreja individual. Então eu tenho que cuidar, tenho que saber que eu faço parte de algo muito maior, mas eu faço parte de uma igreja também local, que é uma instituição que paga impostos, que tem um nome, que tem um dever com o governo local, com o país, né? Que tem um dever com a sociedade local, e eu tenho a igreja individual, que aí sou eu individualmente falando. Isso é equilíbrio. Aí quando eu entendo, eu estou bem com a igreja individual, eu estou bem com a igreja local, cumprindo os meus deveres, mas eu também estou fazendo parte de uma obra muito maior. Eu entendo isso. Não é assim que Deus dividiu o ser humano? Corpo, alma e espírito. Não adianta você estar bem espiritualmente. Eu jejuo, eu oro, eu me consagro, e emocionalmente você está desestruturado, está faltando equilíbrio. Eu lembro de um caso engraçado até, de um amigo meu que me contou que duas jovens de sua igreja precisavam resolver um problema no banco. E elas foram para o banco pela manhã, e isso aconteceu no Brasil, e no Brasil, quando a pessoa vai ao banco, os bancos têm muita fila, a pessoa fica às vezes horas ali na fila. E ela foi num banco que era um banco do Estado, cuja fila era imensa. E ela chegou lá 9 ou 10 horas da manhã, e ela só foi atendida quase ao meio-dia. Ela tinha que resolver um problema de aposentadoria, reforma, né? Reforma social. E ela ficou horas ali. Quando finalmente chegou a vez dela ser atendida, estava ela e a amiga. E ela ali o tempo todo reclamando da demora da fila, reclamando da demora da fila, reclamando da demora da fila. Quando chegou a vez dela ser atendida, a atendente lhe disse assim: olha, deixa eu ver os documentos. Olhou os documentos que ela estava levando de uma parenta sua que havia falecido, e ela precisava receber um dinheiro. E ela analisou os documentos, e a atendente disse: olha, falta um documento. Você vai ter que voltar amanhã e me trazer o documento que falta. Quando a atendente disse aquilo para ela começou a ficar muito nervosa, e ela disse: isso é impossível, eu estou aqui desde tal hora, e agora por causa desse documento eu não posso voltar aqui amanhã, eu não posso, e começou, e foi se alterando. Foi quando a amiga que estava com ela disse assim: calma, Maria, vamos chamá-la de Maria. Calma, Maria, calma, calma, olha, calma, faz assim, calma. Vamos ali fora, vamos tomar um café e a gente vê sobre isso. Calma, vamos ali fora tomar um café, uma água. Quando ela disse, vamos ali fora tomar um café e uma água, a Maria olhou para ela, né? Vamos chamá-la de Maria. Olhou para ela e falou assim: que tomar café? Eu estou em jejum, eu não posso tomar café. E aí a outra falou: puxa, você está em jejum? E tão enraivecida assim? Imagine se você não tivesse, né? Se você está em jejum e mesmo assim está explodindo de raiva, ou seja, isso é um desequilíbrio. Você está dizendo: eu estou
consagrando o meu espírito. Ok, e sua alma? Você precisa entender que é corpo, alma e espírito. Isto é equilíbrio. Então, o jejum vai tratar do seu espírito para ele ficar mais receptivo a Deus? Sim. Mas você precisa também tratar a sua alma com a palavra. E o seu corpo também. Então, é uma junção, são três coisas. Nós temos que ser equilibrados. Porque senão, nós vamos ser encontrados, sabe, cuidando muito de uma área e desprezando a outra área. E isso é desequilíbrio. Escreva aí que área da sua vida você precisa de equilíbrio. Você está precisando de equilíbrio emocional? Está na hora de você, às vezes, parar um pouco. Está na hora, às vezes, de você, sabe, refletir um pouco. Você é daquelas pessoas que, às vezes, julga os outros e acha que os outros estão sempre errados, você está sempre certo. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz Romanos 12, 3. Romanos 12, 3, olha essa passagem que o apóstolo Paulo escreve aqui, Romanos 12, 3. Diz assim, olha, vou ler para vocês, diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Olha a palavra, equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ei, seja equilibrado. Não pense que você é o último dos, é o melhor dos melhores, é o todo. Equilíbrio. Deus fez as coisas, sabe? Dividiu as coisas com a sua multiforme graça. Ah, eu faço parte da melhor igreja, a minha igreja. Ei, cuidado, Deus não vai te dar esse gostinho da sua igreja ser a melhor da cidade. Deus dividiu entre as muitas igrejas. Deus não vai te dar esse gostinho de você ser o top dos tops. Não, Deus, ele distribui aos filhos. Olha só, vem cá. Sabe um pai que tem 3 filhos? Uma mãe que tenha 3 filhos e alguém perguntar assim, ok, de qual dos 3 filhos você gosta mais? O que uma mãe sábia responderia? De qual dos 3 filhos você gosta mais? Qual seria a resposta? O que você me diz? Uma resposta equilibrada seria o quê? Eu gosto dos 3. Tem coisas que no 1 é melhor. Mas o 2 tem coisas que o 1 não tem. E o 3 tem coisas que o 2 e o 1 não tem. Eu amo os 3. Não tem como amar mais. É equilíbrio. Nós já vimos o desastre que acontece quando um pai gosta mais de um filho do que do outro. A Bíblia mostra isso. Jacó não gostava mais de José do que dos outros. O que aconteceu com José? Nós sabemos a história. Isso é desequilíbrio. O equilíbrio é o seguinte, eu amo os 3, só que se o caçula estiver doente, então eu vou dar mais atenção para ele nesse momento, porque ele está doente. Se o mais velho vai se casar, por exemplo, eu amo os 3, mas agora até o casamento a gente tem que concentrar força no mais velho, porque é o momento dele, nesse momento, equilíbrio. E se nasce um bebê na família? Então toda a energia vai para o bebê, porque é o bebê que chegou. Equilíbrio. Mas depois iguala-se. Equilíbrio. Talvez o que te falta na vida não é falta de fé, é falta de equilíbrio para você equilibrar as coisas. Você está andando rápido demais?
rápido demais, sem equilíbrio, você pode cair. É hora de você orar comigo e pedir a Deus equilíbrio. E eu gostaria de nesse vídeo em específico, orar por você que precisa de equilíbrio em alguma área da sua vida. E eu vou fazer mais. Além de você deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou pedir para você, se você quiser falar comigo, quiser pedir um conselho, uma orientação, você pode fazer isso. Entre em contato, mande aí uma mensagem no YouTube, no direct mesmo, ou contacte a nossa, se você entrar no nosso Linktree, na nossa bio, vai ter aí o nosso WhatsApp. Você pode me mandar uma mensagem. Eu vou ter o prazer e o carinho de responder você e de lhe aconselhar. Às vezes, tudo que nós precisamos é de um conselho. É de alguém que fale a verdade para nós. Deixa eu falar com você. Eu trabalhei com um pregador que uma vez ele me falou a verdade. Eu disse para ele, olha, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo cansado. Ora por mim. Ele disse, você não precisa de oração. Ele disse, você precisa disso aqui, vem cá. E me levou num local, lá no Brasil, era uma casa de vitaminas, era uma casa de shakes, de milkshakes, de sumos e tal. E ele disse, vamos comer, você precisa se alimentar bem. Você não está cansado, você não está doente e não está precisando de oração. Você está precisando se alimentar, você está precisando de distrair um pouco a cabeça, você está precisando de um tempo. E aí me levou e comemos e sorrimos e tal, e aquilo foi libertador para mim, foi muito bom. Às vezes você não está precisando de mais fé, não, nem mais foco, porque hoje o que mais se fala é foco, 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 foco. E talvez não é foco, você está precisando de equilíbrio. E o equilíbrio vai te manter no caminho, vai te manter na corrida e vai fazer você chegar ao seu destino. Antes de orar por você, eu vou orar agora. Você quer a minha oração? Escreva aí embaixo, equilíbrio. Já que colocou hashtag equilíbrio, é muito importante você colocar. O algoritmo vai entender que é relevante, vai mandar para mais pessoas e mais pessoas vão ser abençoadas, porque o que tem de pessoas desequilibradas são boas pessoas, bem intencionadas, com muita fé, mas desequilibradas. Então escreva aí equilíbrio. Antes de orar, eu quero orar por você. Nesse vídeo, vamos só meditar nessa promessa de Deus de Isaías 30, versículo 15. Por favor, se você quiser acompanhar comigo, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade que liberta. E a minha intenção aqui não é te dar uma metodologia de conquista, não é, mas é te dar uma promessa, uma palavra de Deus que te faça vencer e prosperar em seus caminhos. Versículo 15 de Isaías, capítulo 30, diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Onde é? No arrependimento e no descanso. Então, se arrepender e descansar, se arrepender e descansar, está a salvação. Aí ele termina dizendo: na quietude e na confiança está a sua força. Uau! Ficar quietinho, quietude e descansar gera força. Parece o contrário, né? Parece que não tem nexo, né? Como assim? Mas descansar, parar. Eu fico forte, sim. Descansar, ficar quieto, torna-se força. Você quer receber força de Deus? Talvez tudo que você tem que fazer é parar um pouquinho e deixar Deus agir. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora. Se você quer a minha oração, por favor, onde você estiver agora, feche os seus olhos, ora comigo. Senhor meu Deus, eu posso declarar que este vídeo
vai chegar a milhares de pessoas que vão receber desta oração, que vão abrir os olhos e se despertar para o equilíbrio. Porque não é na agitação, meu Pai, não é na explosão que está a nossa força, mas a nossa força vem do Senhor. Dê a esta pessoa uma direção, uma visão, uma graça e um equilíbrio, para que debaixo da tua presença, não na força dela, mas na do Senhor, ela possa vencer, triunfar sobre toda e qualquer situação que ela esteja a enfrentar. Eu posso, como Paulo, declarar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar esse coração. Como ministro da tua palavra, eu abençoo essa pessoa agora, sua casa, sua família, e te agradeço, porque o Senhor distribuiu uma medida de fé a cada um de nós, e com esta medida de fé, nós temos o suficiente para vivermos plenamente na presença do Senhor. Obrigado, porque somos teus filhos e desfrutamos desse benefício de fazer parte da tua família. Em nome de Jesus, você diga amém. Glória a Deus. Amém. Equilíbrio é a ordem do dia. Que Deus possa abençoar você. Não esqueça, abençoe alguém, compartilhe, mande para alguém, divulgue e até o próximo vídeo. E não se esqueça, tá? Estou disponível. Os contatos estão aí na bio. Eu ficarei muito feliz em receber a sua mensagem e também o seu feedback. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.